Olá, seja muito bem-vindo ao Open Mind, o podcast que vai abrir a sua mente. Lembrando que o Open Mind acontece aqui no Espaço Mind, um espaço em São Paulo, pertinho do Metrô Paraíso, que tem estúdios de gravação para você gravar seu curso online, seu treinamento, suas propagandas, enfim. E além do estúdio, nós temos também espaços físicos para treinamento, para atendimento individual, ali, psicológico e qualquer outro tipo de atendimento. Então entre nas redes sociais do Espaço Mind, conheça mais. E eu sou o Thiago Beltrán, psicólogo, trabalho com treinamentos, palestras voltados para comunicação, inteligência emocional e também vários tipos de mentorias aí, incluindo esses temas. E hoje estou aqui com uma pessoa muito especial, Adelita Delcente, uma atriz, palestrante, uma pessoa fantástica. Aproveitando o Outubro Rosa, nós estamos trazendo mulheres fantásticas aqui para bater esse papo. Então gostaria que você primeiro se apresentasse para quem ainda não teve a grande oportunidade de conhecer. Quem é a Adelita? Primeiramente, queria parabenizar o Thiago, que acertou meu nome, viu? Geralmente o pessoal O quê? Eu já fui chamada de Adelaide Estelita, meu bem. Nossa, mãe do céu. Olha, eu fiz as pazes com o meu nome depois de adulta, porque imagina uma adolescente e uma criança tendo que lembrar esse nome. E ó, detalhe, curiosidade, primeira curiosidade sobre mim. Tenho duas irmãs, Angelita e Anelita. Nossa, e ferrou. Será que teve bullying na nossa infância? Sim, então, muito obrigada pelo convite, né? Aliás, queria dizer que eu tô quase morando aqui no Espaço Mind, tá, gente? Espaço lindíssimo, super recomendo aí aos meus colegas, né? Atores, produtores, que realmente é um espaço muito legal, super acessível e que, nossa mãe do céu, né? O resultado aqui do trabalho final fica lindo, né? E eu, de vez em quando, tô aqui trabalhando, como eu sou atriz, né? Meu nome é Adelita Delcente, eu sou atriz, sou palestrante, eu trabalho... Porque, assim... Às vezes, quando a pessoa fala que é atriz, né? Eu assim, que novela você já fez, né? O Brasil é assim, né, pessoal? No Brasil é meio isso, né? Tipo assim, você é atriz, então é porque é de uma grande emissora ou tem que estar no ar com alguma coisa, né? E não, né? A atuação tem várias ramificações, né? E eu, atualmente, trabalho no audiovisual, eu faço muitas campanhas de grandes marcas, né? Publicitárias. Estou em cartaz com um espetáculo que chama O Visão Voador, que é uma comédia super clássica, né? Do Marcos Caruso, hoje com a direção do Léo Stefanini, né, com um elenco aí de peso aí, o Oscar Magrini, a Carla Fioroni, né, entre outros. E também faço palestra show, teatro empresa, tem várias denominações, né? Sim. Que a gente trabalha o quê? Vários temas, mas de uma maneira lúdica, né? Temas que às vezes poderiam ser chatos e fadonhos. Sim. Palestra chata, todo mundo dorme. Então tem esse ramo da atuação, né? Que são palestras show, né? Teatro animado, palestra animada. E eu também trabalho bastante nesse segmento. E o tema que eu mais gosto é os comportamentais, treino mental. Legal, a gente já teve uma troca nos bastidores, né? Já nos identificamos muito aí com esse caminho do desenvolvimento humano. E, Adelita, eu gosto sempre de trazer aqui as pessoas que, ao meu ver, têm uma forma diferente de pensar, de viver, como você trouxe, né? As pessoas já, quando fala ator, atriz, a pessoa já pensa, ou tá na novela, ou não tem outras possibilidades, né? Então, simplesmente escolher ser ator, ser atriz no Brasil, viver de arte, já é um ato de resistência, já é uma decisão bastante desafiadora. Eu sei que muitas vezes tem famílias que apoiam, mas a grande maioria fala, e quando você vai trabalhar? Verdade. E quando você vai buscar um trabalho, né? Então, e aí eu gosto muito de entender um pouco como as pessoas chegaram nesse caminho, como pensam. Eu gosto de trazer muito da infância. Eu gostaria de que você falasse um pouco como foi sua infância, né? O que te levou a querer ser atriz, enfim. Eu sei que a gente já descobriu, né? A gente conversando que você não nasceu em São Paulo. Não Então eu queria que você falasse um pouquinho como foi essa infância até chegar nesse caminho de decidir aí ser atriz. Então, como eu falei lá nos bastidores, tá preparado? Preparado, vamos lá. Vamos pra terapia. Aquela louca, né? Que começa, eu nasci no dia 20 de agosto, meio-dia, horário que o sol mais brilha, sou leonina. E as minhas amigas falam que eu sou a leonina mais leonina que tem no mundo. Raiz. Raiz mesmo, né? Eu nasci no interior de Santa Catarina, mas pensa no interior, num lugar que não tinha nem luz elétrica. Tipo, muito, muito interior mesmo. Não tem no mapa, chama Serra do Uru. É um lugar, assim, esse lugar que... No registro tá escrito Rio do Oeste.
Mas nessa época aí não tinha muitos cartórios. A gente morava numa cidade que chamava Rio do Sul e eu fui registrada em Rio do Oeste. Então, se for falar onde você nasceu, eu sou natural de Rio do Oeste, essa cidade de Santa Catarina. Mas o meu pai era tipo nômade, ele era cigano, ele não parava muito tempo num lugar. Então, a lembrança que eu mais tenho na minha infância é de me mudar muito, assim, de lugares, né? E nesse lugar, nesse que chamava a Serra do Uru, tinha essa peculiaridade. Oh, que palavra difícil! Peculiaridade. Que palavra é essa que eu quero falar? Era um lugar peculiar. Peculiar, vamos simplificar a nossa vida. Que não tinha luz elétrica. E o meu pai, assim, ele era meio visionário. Ele foi a primeira pessoa a ter televisão em casa. Só que o quê? Era sistema de bateria, imagina. Nossa. Tinha que ir numa outra cidade, descer a serra, não tinha carro, era carroça mesmo, puxada a cavalo, né? E pra carregar essa bateria pra poder assistir. E assim, o pessoal lá da cidade se reunia pra assistir Silvio Santos. Era evento. Era um evento. E assim, eu me lembro que eu tinha uma coisa muito ligada, assim, com televisão, já nessa época. E os meus irmãos me iludiam dizendo que iam me colocar no programa, que era tipo, pra quem é vintage, chamava Boa Noite Cinderela, que é criança e tal. Eu falava assim, mas que pra entrar na televisão tinha que ser pelo fio. Pelo fio da televisão. E aquilo me gerou medo. Eu falei, como assim? Que eu vou? Nossa, a TV vai me sugar. Mas é criança, né? Imaginativa, né? Fantástico Mundo de Bob. E aí eu falei, Você era mais nova? Eu sou caçula. Caçula de 9. 9 irmãos? 6 homens e 3 mulheres. Então, você imagina. Ao mesmo tempo que era mimada, era tipo a mais, né? Nossa, a mais ingênua, né? A mais... E aí, mas eu lembro que eu tinha bastante já essa ligação com televisão naquela época, com arte. Eu era mais desinibida da família. Eu era tipo xodózinho, né? Comecei a participar muito cedo de concursos de beleza, assim, desfile, né? Desde criança. Um concurso que chamava Boneca Viva, que eu participei, que eu já, sei lá, tinha 6 anos de idade. Recém tava na escola. E aí sempre fui, assim, a minha busca sempre foi nessa área, né? Mesmo depois, quando eu saí dessa cidade bem do interior, eu fui para uma maior, que é bem conhecida, que chama Blumenau, né? Sim. Cidade de Blumenau, que já é bem conhecida, tem o Oktoberfest. E lá, aí eu comecei já a modelar, já comecei a trabalhar para grandes marcas já lá. Depois meio que me perdi um pouco no caminho, por quê? Porque fui fazer odontologia. Hoje eu sou uma ex-dentista em recuperação. Porque realmente não me encontrei nessa profissão. Sim. Eu lembro, agora que eu lembrei, a gente tava conversando nos bastidores, né? Daí eu falei, você não é de São Paulo, né? Porque o seu dentista dentista? Tem o Você catou, né? o tempero ali de Santa Catarina. E aí nessa época, então, você abandonou o teatro pra focar na odontologia, não? Não, eu sempre fiz paralelamente os dois. Sempre. Então, da criança pra adolescência ali, você fez cursos de teatro? Como foi esse caminho? O teatro aconteceu pra mim em São Paulo. Sério? Sim. Lá, a minha arte lá no Sul era mais assim, modelando, né? A arte mesmo, o teatro, foi aqui, tirei meu DRT, prestei banca no Teatro Ruth Escobar, aquela coisa bem raiz mesmo, assim, sabe? Cheguei aqui, não sabia nem o que era um DRT, mas aí fui atrás de tentar entender. Quando você chegou aqui, você já tinha feito odontologia? Não, eu fiz em Guarulhos. Ah, você fez aqui mesmo. Tipo, a minha vida aconteceu. Você veio com quantos anos pra cá? Ah, já bem madura, sabe? Uns 26 anos. Ah, tá. Já vim bem madura, já. Aí que eu comecei a fazer faculdade e tudo, né? E atuei 10 anos na odontologia, mas realmente não me... Como eu tava te falando, eu fiz sempre paralelo as duas coisas. Sim. Eu costumava dizer que, assim, final de semana eu fazia as pessoas rirem no teatro e durante a semana chorar lá na clínica. Pra manter o equilíbrio. Mas os dois eu deixava de boca aberta e de queixo caído, viu? Ótimo. Legal. E como foi o ponto, assim, pra você falar assim, eu não quero mais odontologia, eu vou seguir só esse caminho da arte que eu gosto, enfim. O que te fez tomar essa decisão? Dor e sofrimento. Cabe muito no nosso tema.
no Open Mind, porque eu costumo dizer que na vida a gente aprende por amor ou pela dor, né? E o ideal é que a gente aprenda por amor, né? Mas na uma grande maioria das vezes a gente escolhe, não sei porquê, que parece que tem que doer o máximo que a gente suporta pra daí tomar uma ação, uma atitude, uma ação, né? E falando de mentalidade, a gente tem muito essa ideia de segurança, o que te dá segurança, né? Rentabilidade maior, segurança financeira, liberdade financeira, né? E você vê, como eu sou caçula de 9, a única a ter curso superior na minha família. Eu, tipo assim, que a ovelha, não é ovelha negra, mas eu que saí, assim, de perto da minha família, né? Sim. Que é a única, imagina, né? Saí lá do interior pra vir pra São Paulo e tal, né? E aí eu tinha muito essa crença, assim, que, nossa, imagina, né? Eu tô sendo mal agradecida com a vida, com o universo, porque eu consegui fazer faculdade, ter uma profissão rentável, mas a minha alma não tava lá, assim, sabe? Eu não tava lá, eu não gostava. E sim, aí tive todas as questões emocionais, psicológicas possíveis, síndrome do pânico, depressão. E aí chegou uma hora que eu falei, não, ou eu saio, né, de onde eu não me sentia lá, né, pertencente, e vou curar, né, vou me curar, eu vou seguir meu caminho, ou realmente ia só agravar aquilo, né? Então, aí foi que eu tive coragem, né? Mas assim, falando resumidamente, parece que foi uma coisa simples, assim, né? Virei, né? Você sabe que tem gente que me chama assim nas redes sociais e fala, como eu faço pra virar atriz? Né? Que vai falar, vai virar borboleta, né, meu filho? Você não vira, você estuda, você se prepara, né? Então, assim, realmente, sempre fui muito, muito fã do autoconhecimento e terapias, né? Então, fui atrás mesmo de terapias, de entender esse meu processo, né? Até me fortalecer e ter coragem de fazer essa transição. E realmente foi assim, tipo um desmame, né? Eu tinha uma clínica odontológica, eu empreendi bastante na área, financeiramente eu estava bem. Então, assim, são coisas que você realmente fala, meu Deus, vou abrir mão disso, né? Mas aí fui fazendo assim, a minha clínica eu arrendei um tempo, aluguei, né? Terceirizei. Primeiro eu coloquei pessoas para administrar, mas também não estava confortável. Depois eu arrendei e por fim aí fiz a transição mesmo vendendo e me dedicando totalmente à arte. 100% arte. Esse processo, você tem ideia de quanto tempo levou esse começar a incomodar, vir todo esse processo aí que você falou, né? Desse estresse todo envolvido. Quanto tempo, em média, levou essa transição? Você tem uma ideia? Não foi curto, não. Assim, a transição de eu decidir até vender foi até que rápido, assim. Né, foi mais ou menos 1 ano, mas que eu já vinha na insatisfação e que eu já tive esse processo assim de problemas emocionais, psicológicos, né, por conta dessa insatisfação, olha, foi de uns 4, 5 anos, foi um processo bem longo e acho que recomendo que não precisa ser assim. É interessante você falar, porque tem pessoas que estão assim, a gente que provavelmente às vezes estão passando por algo parecido, e é muito desafiador você tomar essa decisão, porque é o que você falou, o ser humano ele busca uma estabilidade. O financeiro é importante, a gente vive numa cidade capitalista, tudo você precisa de dinheiro, não tem outra moeda. Não dá pra romantizar isso. Romantizar, você precisa, e às vezes tem família, e você ter algo que eu vejo muitas pessoas, até trabalhando na clínica, e que passam por esse processo, é extremamente desafiador. Porque você ainda tinha um caminho que você pensaria, que você tinha esse desejo. Tem pessoas que ainda nem entendem, só sabe que ela não quer mais aquilo. E muitas vezes a pessoa começa a alcançar um patamar, porque é o que você falou, tô empreendendo. Então, tô com a clínica, muitas vezes você tá com um carro legal, você comprou uma casa legal. E aí, pra sociedade, todo mundo olha e fala, olha que legal, uma pessoa bem sucedida. E você não consegue se encontrar naquilo. Quando você está nas festas, você está nos ambientes sociais, tá tudo lindo, as pessoas, nossa, que maravilhoso, olha que legal, fulano deu certo na vida, você é exemplo para as outras pessoas. E muitas vezes a pessoa fala, como que eu vou abandonar isso? Como que eu vou largar tudo isso? Então demanda realmente bastante autoconhecimento, que você trouxe terapia, tem vários cursos, né, formações que você vai, vivências que você vai tendo, que às vezes contribuem com isso, mas eu acredito que nenhum fracasso na vida pessoal, emocional, vale esse sucesso financeiro e é insustentável, né? Uma hora a pessoa é o que você falou, o corpo começa a falar, começam a vir essas questões emocionais, ansiedade, depressão, burnout, um monte de coisa, mas mesmo diante de tudo isso é preciso coragem para tomar essa decisão e mudar, né? Então, primeiramente, parabéns por essa busca e essa coragem e é muito legal, até voltando ao que a gente falava do início, que eu vejo muito, eu também sou músico, eu amo a arte também, enfim. E eu tava conversando com a minha namorada esses dias,
que talvez se eu tivesse uma visão que eu tenho hoje, talvez eu teria seguido a música. Porém, eu acho que tudo tem um porquê e hoje eu não me sinto infeliz, pelo contrário, eu me sinto muito feliz no meu trabalho, porque eu encontrei uma forma de trabalhar com isso, com a comunicação, com os treinamentos, as palestras, estando com pessoas, né, desenvolvendo pessoas, e hoje eu posso até agregar música muitas vezes no meu trabalho, como os treinamentos e tal. Mas eu vejo que no Brasil, não sei como é no restante do mundo, assim, mas muito forte no Brasil, tem essa visão que a arte não é trabalho. E ou você tem que ou ser famoso para ser reconhecido, mas as pessoas não têm a percepção que com a arte, por exemplo, um músico, um ator, uma atriz, podem ter ganhos muitas vezes até melhores que a grande 99% da população, desenvolvendo o seu trabalho sem ser famoso, simplesmente fazendo esses trabalhos publicitários, tendo a questão do teatro e audiovisual, enfim, várias coisas que se abrem, por exemplo, para o ator, para a atriz. O músico, por exemplo, de gravação, de acompanhar em shows, tem músicos que ganham muito melhor do que 90% da população. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho desses bastidores. Quais são as possibilidades? Por exemplo, a pessoa que chegou pra você, como eu viro atriz. Como eu viro atriz, Mas qual que é esse caminho? Então, como a pessoa busca esse caminho, né? Como ela pode se preparar? E quais são as possibilidades desse caminho? Tirando um pouco desse glamour, só é quem tá na Globo. Não, quais são as possibilidades que a pessoa tem de conseguir realmente viver bem, ser feliz, viver da sua arte, nesse caminho todo aí? Sim, mas também, Thiago, eu queria só reforçar essa ideia aí que você falou, só fazer um fechamento dessa questão da transição. Por quê? Porque tem também um embasamento na nossa mente que acredita muito no sacrifício. E tudo aquilo que você associa, né? Sabe, tem frases que, né? Sem dor, sem ganho, tem que ralar nas ostras, né? Tem até sangrar, né? Tem coaching que o grito de guerra é esse, até sangrar, né? Então, a gente tem muita crença no sofrimento. E parece que é justamente isso, né? Tem aquela história, né? Trabalhe com o que você ama e não precisará nunca mais trabalhar, né? E dá uma impressão de que não é trabalho. Se eu estou tendo prazer, se está sendo leve, se está sendo... Como assim? É trabalho Como isso? assim? Eu faço as pessoas rirem, eu me divirto, eu viajo. Nossa, eu faço o que eu amo e ainda me pagam por isso. Alguma coisa está errada. Eu levanto pra trabalhar no final de semana feliz. Como assim? Né? E isso é muito comum, assim, a nossa mente, ela tá muito treinada. Por quê? Porque a gente tá assim, como você falou, o dinheiro, ele faz parte aqui, né, do mundo da forma, né, da Matrix, da corrida dos ratos, né, seja o nome que você queira dar, e a gente tá muito, muito condicionado a isso, né, a ter, e a gente passa a vida ali meio que confundindo o ter com o ser, né? Sim. Eu falo assim, eu costumo falar, né, eu já estive dentista e agora eu estou atriz, amanhã, depois pode ser que eu esteja outra coisa, né, mas assim, por quê? Porque a gente fica confundindo muito isso, né, e isso às vezes nos coloca em prisões mentais, né, não, eu não posso, e aí você não faz ideia do número de pessoas, e aí eu gosto muito de falar isso porque às vezes a gente não sabe quem vai ouvir que tá precisando ouvir isso, né, tem essa coragem porque sim, as suas emoções, as suas sensações internas, elas te dão um bom norte do seu caminho, né, então observe assim as suas emoções, tá desconfortável? Olha ali, vai olhar o que tem que curar ali naquele desconforto ali, né? Ótimo, não, maravilhoso isso, porque realmente a gente a sociedade, a forma como a gente é criado e como os nossos pais também foram, tem essa visão, né? Pra valer a pena tem que sofrer, tem que ser sofrido, tem que ser... É tudo, é CLT, carteira assinada, é segurança, né? É tudo isso. E a gente sabe que não é uma ilusão, na verdade, né? Porque segurança não existe segurança. Não existe segurança, né? E sobre, assim, os bastidores, né? Nossa... É que eu acho assim, ó, por exemplo, né, eu não me identifiquei com a odontologia, mas tem profissionais que trabalham na odontologia que para eles é uma festa aquilo, né? Então, assim, eu me encontrei na arte, né? Me encontrei na arte. E tem muito essa crença de que é meio que um inconsciente coletivo, né? Sim. No Brasil, tem muito preconceito. Por exemplo, a pessoa que canta, dança, sapateia, faz teatro musical, faz stand-up, não sei o quê, ela não deu certo em nada, porque ela faz tudo. Parece que você tem que fazer só uma coisa para dizer, não, eu dei certo naquilo. E não precisa ser assim, né? Como eu falei, tem vários campos de atuação, tem várias ramificações, né? Falar, você é atriz? Atriz de quê? Do que me chamarem para fazer, eu costumo responder. Mas você é atriz de quê? Do que me chamarem para fazer, né? E a gente sabe que os veículos são diferentes, né? Sim. Como eu falei, né? Eu gosto muito do audiovisual. Gosto demais, assim. Eu tá no set de gravação, eu tá gravando, né, uma publicidade, alguma coisa assim, é uma coisa que eu gosto muito. Assim como eu amo o palco também. E que as crenças são maiores.
Viver do teatro, do palco, aí sim você vai camadas e camadas, que é na guerrilha, é cooperativado, é mal pago, você acha que você tem que pagar para trabalhar. E não, gente, tudo é uma questão de você realmente se dedicar ao autoconceito, a autoconhecimento, que vai te levar ao teu autoconceito, né? Porque o teu autoconceito determina aquilo que você acha que merece ou não, né? Sim. Eu acho que tem muita questão do empreender também, que a gente não foi educado a empreender no Brasil. E o a gente tá treinado que alguém tem que mandar no que a gente tem que fazer. Quando a gente eu tenho que crescer, então eu tenho que arrumar um trabalho. Então alguém me direciona. Você entra no trabalho, vai ter demanda. Ó, faça isso, faça aquilo, e você tem que responder aquela demanda. No final do mês você ganha um X. O empreender não tem isso. É você que tem que ter as ideias e buscar. Empreender nada mais é do que ter uma ideia e botar em prática, fazer acontecer. E eu vejo que no meio da arte é preciso muito essa visão empreendedora. Muito. Porque é isso, você não tem um CLT lá, mas você tem vai estar em cartaz durante uma temporada de um trabalho que você conseguiu desenvolver, mas isso vai ter uma temporada, às vezes fica mais longo, às vezes pode terminar essa temporada, o que você vai fazer depois? E essas possibilidades, né? Você fazer um audiovisual, você fazer uma palestra para uma empresa, tudo isso demanda o quê? Você saber se vender, você saber construir a sua visão. Então, eu acho que tem muitas pessoas que têm um grande desafio também nessa questão da arte, que é aquela coisa... Aquele sonho do artista de alguém vai me descobrir. Sim. Eu só preciso fazer minha arte. Eu só preciso estar lá fazendo um teatro, um vídeo, e alguém me vê e vai... Só que na maioria dos casos, 99,9% das vezes, não é assim. Você precisa realmente saber como você constrói um portfólio, como você faz network, comunicação por aí para você conhecer as pessoas. Estando nesse meio, eu acredito que você já viu muitas pessoas se destacarem bastante, né, nesse meio. Sim. E muitas pessoas talvez não tenham conseguido sobreviver e teve que voltar para outras possibilidades. Enfim, na sua percepção, qual que é o maior diferencial para a pessoa conseguir realmente ter uma vida legal? Quando a gente fala vida legal, eu consigo pagar minhas contas, eu consigo ter meu dinheiro, eu consigo fazer as coisas que eu quero, e trabalhando com o que eu gosto. Qual que é, o que você percebe na diferença desses dois tipos de pessoa? Primeiramente, fundamentalmente, mentalidade. O que diferencia é a mentalidade. Eu vou te falar uma coisa, eu já fiz curso de dublagem. E por que eu não fui adiante nisso? Era tanta coisa... Você conhece a história do sapinho surdo, né? Sim, sim. Né? Que ele tava lá... Mas pode contar pro pessoal, que às vezes a pessoa não conhece. Sapinho surdo, que ele tava lá numa competição, né? E todo mundo falava, não, você não vai ganhar. Imagina, um sapo ganhar uma corrida e tal. E ele foi lá, né? E ganhou a corrida. Aí foram entrevistar o sapo. Eu falei, nossa, mas qual a técnica que você usou pra ganhar? O repórter entrevistando, né? Como é que foi que você conseguiu ganhar, né? Ele era surdo. Ele não ouvia as pessoas falando que ele não ia conseguir, né? E assim, eu ouvi tanta coisa. Não, porque a dublagem é fechada, porque a dublagem não sei o quê, porque é panelinha, porque ninguém entra, porque... E isso realmente me afetou. Eu não tive força para quebrar essa barreira de crença e ir atrás. E era um negócio que eu gostava muito, eu fiz o curso, gostei, tenho amicíssimos, muito próximos, que fazem parte, é uma área rentável da atuação, né? Para dublar, você tem que ser ator, você tem que ter registro de ator, né? E acho que a primeira coisa é a mentalidade, né? Não é papo de coaching, não é pensar positivo, mas é realmente você... se colocar nesse lugar de aquela história assim, pensar que eu consigo e pensar que eu não consigo, nos dois eu vou estar certa. Então, a primeira coisa eu acho que é a mentalidade mesmo, né? E a segunda é a disponibilidade. Né? Hoje, né, até aconteceu um episódio aqui, né, nos bastidores, né, que eu falei por alto, assim, uma escola que eu estudo atualmente, né, que chama A Voz do Ser, e que eu faço um curso que chama Terapeuta da Comunicação, né, Comunicação com Propósito. Então, lá a gente se forma para se comunicar com propósito, né, e a base é o quê? O que eu tenho para entregar, né, o que eu quero passar para essa pessoa, o que eu quero falar e por que eu vou falar isso, qual é a entrega que eu tenho. E hoje, por exemplo, né, no teatro empresa que eu faço, né, eu tenho, você estava falando da autonomia de empreender, eu tenho uma base, assim, de perto de 10 personagens diferentes, e todos eu criei, e a maioria com figurino que eu tinha em casa, comprei uma peruca aqui, uma coisinha ali, mas tudo eu fui fazendo esse histórico da personagem, essa montagem, tudo os textos eu que escrevo, e no começo eu achava chato, porque tinha alguns temas que eu detestava trabalhar,
detestava. Vai lá falar de IST, doenças, vai falar de segurança do trabalho, coisa chata, sabe? E os colaboradores também acham chato. Sim. Só que como eu comecei a treinar essa coisa da entrega, eu saí de mim, sabe? Quando você sai de você, assim. Eu falo, não, o que eu tenho para tirar de vantagem desse trabalho? Não, o que eu tenho para entregar lá? Eu vou nessa empresa agora falar com pessoas e eu vou entregar o que para eles? Nem que seja uma hora de diversão. Deles se sentirem mais leves, deles se comunicarem naquele lugar de desarmar, de parar um pouco a mente, né? De ficar pensando em problema no trabalho, coisa. Nem que seja isso. E aí, no meio, eu passo as informações. Mas, assim, é muito legal porque tudo é um pano de fundo, tudo é um cenário para você levar uma mensagem, para você entregar alguma coisa. Sim. Então, quando você sai desse lugar de entrega, eu acho que também faz um grande diferencial. Foi o que fez uma diferença para mim, sabe? Isso é fantástico o que você traz, porque eu acredito muito nesse caminho também, porque a gente também foi educado muitas vezes, foi treinado pela sociedade, que o aprender é algo chato. Então, por quê? Você vai pra escola, então você tem que ir pra escola, você entra a tal horário, você tem que ir no horário certo, e aí você tem que estudar essa matéria, e aí se o professor faz uma pergunta, você não responde do jeito que ele gostaria que você respondesse, você tá errado. Não que, né, a gente vai ser totalmente contra a educação convencional, mas tem certas coisas que a gente é criado naquele processo pra entrar dentro da caixinha. E eu falo, eu fui gostar de estudar com 20 e tantos anos, assim. E hoje, quando eu vou fazer um trabalho na empresa, por exemplo, uma palestra, um treinamento, que eu vou trazer algum conteúdo, eu penso muito nisso. Poxa, como que eu posso entregar? Porque eu aprendi a gostar de estudar, então eu percebi que o aprender é fantástico. E ele não precisa ser chato. Ele pode ser extremamente profundo e utilizando essas ferramentas, como o humor. Eu pesquisei um pouco até sobre stand-up, coisas do tipo, para entender essa coisa do humor, do storytelling, né, de como você traz, porque isso vai ficar muito mais marcado. Então você estava falando, por exemplo, segurança no trabalho. Eu estou fazendo até um trabalho com a empresa agora, voltado para segurança no trabalho, e é um tema relativamente chato. Por quê? As pessoas já aprenderam que vai chegar lá um palestrante, um especialista, porque vocês precisam se cuidar, porque para voltar para sua família, você tem que voltar vai parecer sermão, né? Você vai passar tem que voltar inteiro para sua família, você tem que não sei o quê. E aí quem tá lá assistindo não pega nada. Não pega. Fala, nossa, cara chato, mais um treinamento. Quero que acabe logo, né? E aí quando você vem com essa visão de, o que eu tenho para entregar? Então você usar anos de experiência, de conhecimento para transformar algo que seria chato em algo que realmente, por quê? É funcional, é preciso. As pessoas precisam ter visão da segurança no trabalho. Por exemplo, como saúde emocional, IST, enfim, as pessoas precisam ter essa visão. Só que quando você passa de forma chata, elas não querem aplicar. Entrou aqui, saiu aqui, nem ouviu. Quando você consegue, pra mim, é aí que tá a arte, né? É uma mágica que você faz. De conseguir... O meu slogan é que a alegria é didática. Nossa, fantástico, adorei. Você aprende muito mais na alegria do que no... E olha só, você falou da escola, né? Sim. Gente, escola é um troço muito chato. Eu que tenho uma base lá do sul, que é um frio, gente, mas é um frio. Lá o frio é de matar e o calor é de morrer, né? É um extremo, assim. São Paulo é maravilhoso, gente, de verdade. E imagina, você tira a criança do conforto do lar. Às vezes, né, eu falo, criança devia ser proibida de estudar no inverno, no período da manhã. Porque eu acho, tipo, uma judiação. Você tira da cama quentinha, de um despertador gritando e tá sempre na correria, tá sempre nessa coisa, né, nessa loucura, né, do mundo. Aí vai lá para um lugar quadrado, fechado, ter que interagir. Não importa se a criança tá com vontade ou não, mas porque tem que interagir, porque tem que brincar com a coleguinha, porque tem que seguir regra, porque tem que seguir norma, né? E criança, a gente sabe, a gente tá naquela leveza, né? Quer fazer as coisas, né, leves, né? Sim. A vida adulta é que traz esse monte de regra, né? Então é uma coisa mesmo. E o aprendizado, ele só é gostoso quando você toma consciência mesmo de que aquilo é importante pra você. Você toma gosto, né? Daquilo, né? Aí passa a ser uma coisa leve e divertida, né? E é louco, porque até a neurociência já traz que é preciso rever esse conceito, essa forma de educação. Porque, por exemplo, o horário cedo, a criança ela tem necessidade de mais sono. E fazer a criança levantar aquele horário cedo não é produtivo pro aprendizado. Então, são lógico, eu sei que é muito complexo isso também, a gente conseguir mudar tudo isso. Sim. Mas trazendo pra nossa realidade de adulto, a gente continuou, né? Com essa visão que eu aprender é chato, que eu tenho que fazer, que eu tenho que... E até, eu vejo muitas pessoas falando, né? Sobre motivação, por exemplo. Muita na linha do coach, a gente tá falando de coisa ser difícil.
Eu vejo que muitos coaches e o pessoal que fala aquela coisa, não, disciplina é mais importante do que motivação. Só que se você vai estudar o cérebro, a neurociência já comprova. Pra tudo é importante motivação. Não existe disciplina sem motivação. As pessoas também vinculam muito essa coisa da motivação com uhul, não, motivação nada mais é do que um motivo forte pra ação. Quando eu vejo que esse gostar de estudar, ele veio muito quando eu comecei a ter essa visão do porquê estudar, que é o que você falava, do teu porquê, do propósito. E aí quando você muda a sua visão do porquê, como você fazia do trato à empresa. Pô, um tema chato. Não, mas ao invés do que eu vou ganhar lá, o que eu vou entregar? Sim, Acho que isso faz toda a diferença. Porque né? a sociedade está muito pautada no instinto de sobrevivência, a nossa mente, né? Sim. E na competitividade, né? Tem a competitividade, a escassez. Eu acho que para eu ter, certamente eu vou ter que tirar de alguém vai faltar para alguém, né? Ou se alguém tiver, vai faltar para mim, né? Então você tem muito essa mentalidade assim de luta, né? De competitividade, de luta. Então, você geralmente pauta suas ações naquilo que vai te trazer vantagem. E isso vai desde casamento, namoro, amizade, religião. Muitas pessoas pautam a sua amizade e falam, nossa, essa pessoa pode me trazer tal vantagem. Então eu vou ficar, o que eu faço para ficar amiga dela, né? Então, não é um lugar confortável, não é um lugar gostoso, né? Na verdade é uma mentira, né? Você tá sempre performando, né? Você tá performando, né? Aquela pessoa é interessante, então vou ser amiga dela. E, não, aquela ali não tem nada pra mim. E quando você muda isso... Nossa, eu vou falar, assim, a mente da gente faz assim, ó. Libertador. É libertador. Como assim? Eu não tô aqui pedindo? Porque se você, por exemplo, em todas as suas dinâmicas de relacionamento, de trabalho, fica 2 pedintes, é como se tivesse 2 mendigos na rua que não tem nada pra entregar, um pedindo pro outro. Como que vai ser essa dinâmica? Não, eu não tô aqui pra pedir nada, eu tô aqui pra ver o que eu posso entregar. E sim, como a vida é um reflexo, dar e receber é a mesma coisa, porque a energia, ela fica cíclica, né? A vida é um espelho, aquilo que você vai dar vai reverberar em você, mas que você não vá com essa meta, né? Eu vou fazer um favor aqui, porque amanhã depois posso precisar. Eu vou fazer aqui, porque vou performar aqui, porque vou ganhar elogios. Sei lá, sabe? E não, assim, por exemplo, eu tô numa comédia, né? E assim, ele fica muito falando esse negócio, qual é a minha missão, né? E às vezes a gente acha que a missão tá ligada com trabalho, né? E às vezes não, a sua missão por exemplo, expandir a consciência. É chegar num lugar de consciência. E isso você pode fazer em qualquer lugar. Sim. No seu trabalho, na sua religião, nos seus relacionamentos, né? Então, assim, eu sinto muito que o meu lugar é do riso. É de fazer as pessoas rirem, né? Então, assim, até eu fiquei 11 anos numa comédia que chamava O Amante do Meu Marido. E eu sempre falava, gente, não vem assistir com a ideia de ficar mais culto, erudito, mais espiritualizado. Você vai sair mais leve, e isso eu garanto. Porque você vai rir de bobagens, você vai ficar naquele momento que te deixa no agora, que é o quê? Desligar o mental e ficar só rindo mesmo da palhaçada, da bobagem, né? E agora essa que eu tô também, ela é na mesma linha, né? Nessa linha de teatro comercial, de show. E assim, eu gosto muito desse lugar, sabe? Você usa isso, inclusive, nas redes sociais, né? Sim, eu uso isso nas redes sociais, mas assim, a minha função, assim, parece que é essa, sabe? Eu gosto muito de quando eu vejo que o que eu faço, o meu trabalho, o que eu faço, a minha interação com as pessoas, trazem riso para as pessoas, traz o riso, essa leveza, essa alegria. Legal, meu ver, o riso é muito terapêutico. Muito. Essa coisa de você até olhar, eu acho que o humor, ele tem um negócio muito legal de você poder olhar para até questões muito difíceis e complexas de uma forma mais leve, de uma forma... E a gente até conversava antes, que eu vejo que muito do processo de autoconhecimento, transformação, ele vem do ressignificar. Então você vê algumas situações complexas e isso pesa na sua vida. É como se você viesse muitas vezes com aquela bagagem pesada. E quando você olha para a situação e você dá um novo significado, você aprende, dá um novo olhar para ela, muitas vezes você consegue seguir de forma mais leve. E eu vejo que o humor, ele traz isso, né? Sim, eu sempre te dava essa referência para essa peça, O Amante do Meu Marido. Porque
o mote era esse, né? A esposa acreditava que o marido estava tendo um caso com um cara, né? E ali tinha muito erro de comunicação, que era onde que vinha muito riso, né? Eu fazia empregada e que apimentava a história, né? E aí eu sempre dava essa referência, falava, onde que você desconfiar de que o seu marido está tendo um caso com um homem é leve e engraçado no teatro, na comédia. Pode ser, né? Na vida ia ser um drama, né? Você Sim, imagina, você tá sim. casada e de repente, meu Deus, eu acho que meu marido tá tendo um caso com um homem. Nossa, é um drama, é uma dor, é uma coisa, né? E no teatro, não, você consegue fazer disso uma coisa leve, né? E olhar realmente, né? E acho que deve trazer consciência pra muitas pessoas que estão assistindo ali, até conseguir olhar pra isso. E como existe um peso, é o que você falou, é um drama, é um negócio. Como existe um peso gigantesco, às vezes a pessoa não quer nem olhar pra aquilo. E não tem como você resolver algo se você não olha. Talvez o humor ele traga a possibilidade de você olhar pra aquilo de uma outra forma, ressignificando, e talvez até que ter coragem de olhar pra isso diferente, entender quais são os erros de comunicação, por exemplo, né? E aprender a rir de você também, né? Sim. Por exemplo, assim, ó, tem muitos temas, assim, um nicho, por exemplo, né? Maturidade. Tem muitas coisas que são bizarras quando a gente começa a ficar maduro, né? Fica sempre as coisas assim que você fala, sabe? Tô crocante, né? Tô crocante, né? A gente tem uma piada interna lá, né? Não vou citar, é um ator famoso. Mas a gente tem uma piada interna lá no Vison que, assim, que a gente foi assistir uma peça e o ator tava performando muito, assim, no palco. Nossa, mãe do céu. E aí, quando a gente viu no restaurante, ele tava, assim, com 3 ajudando ele a sair do carro e não sei o quê. Daí eu falo assim, lá, ó, tamo igual o ator, né? Porque no palco a gente tá saltitante, não sei o quê. Aí vai descer a escada da coxinha, você fala, vai tirar figurino. Nossa, mãe do céu. E é isso mesmo, né? Porque o palco realmente, ele é mágico, né? Ele cura, né? Não é impressionante, assim. Você pode estar com uma tosse assim, nossa, mãe do céu, que não para um segundo. Entrou em cena, a tosse para. É impressionante. Porque parece que desliga um lugar assim que você fala, agora eu tô com esse compromisso de fazer a minha personagem, falar o meu texto, né? Eu acho isso muito fantástico. Por ser apaixonado pelo comportamento, pela mente humana, eu vejo que muitas vezes, até quando a gente fala de inteligência emocional, essa coisa de você saber gerir suas emoções, o ator, ao meu ver, ele tem um trabalho tão fantástico de conseguir acessar essas emoções, ter esse que ao meu ver é louco e é maravilhoso. Sim. E acho que a gente deveria, inclusive, ter aulas de teatro desde a infância, porque isso, ao meu ver, ajudaria demais a gente a ter essa percepção que a gente não é refém da emoção. A emoção, ela vem, ela acontece de forma automática, eu não consigo controlar. Mas eu posso, sim, lidar com meus pensamentos, com o meu próprio corpo, minhas ações, meus comportamentos que interferem nessas emoções, que acredito que é um pouco da ferramenta que vocês utilizam. Então, você não controla a emoção, você não controla ficar com medo, mas você pode lembrar de coisas, você utiliza do seu pensamento, do seu corpo, do seu estado, para acessar a emoção. Como que é esse trabalho, assim, para vocês? A gente tá muito condicionado a achar que a cena gera emoção. A pessoa me xingou e eu fiquei irritada. Não. Você já tinha ali alguma coisa dentro de você, que você já estava prestes a estourar por alguma coisa, e aí aquela pessoa você contratou aquela pessoa, ela foi útil para você extravasar aquela raiva que já tinha dentro de você. Falou, porque a pessoa me deixou com muita raiva. Não, meu amor, você já tem a raiva. E aí você, olha que legal, essa pessoa pisou no meu pé, que chance para eu extravasar e justificar a minha raiva, né? Então, a emoção que a gente tem vai criando as cenas, né? Por quê? Se você vê, às vezes uma família igual a minha, 9 pessoas, às vezes 4. Você vê que cada um reage de uma maneira. Sei lá, perdeu um ente querido, a avó. Cada um reage de uma maneira. Sim. Faliu, cada um age de uma maneira. Então não é a cena que vai te levar à emoção, é a sua emoção, ou como você lida com ela, como você gerencia essa emoção, que vai determinar suas cenas. Né? E sim, no teatro a gente usa muito isso. E tem essa questão também, por exemplo, eu já trabalhei com colegas que enterrou a mãe 4 da tarde e às 8 da noite foi fazer a peça. Porque a gente tem isso mesmo, sabe? A gente tem essa coisa de, igual você falou, né? Eu escolho, né? A dor, ela é inevitável em muitas cenas, né? Sim. Esse caso, né? Perder um ente querido, um animal de estimação, alguma coisa assim, né? Mas você depois escolhe se você fica nesse sofrimento ou não, né? E você perguntou bem lá no comecinho se eu, em alguma fase, eu separei as minhas profissões, né? Quando eu tive esse quadro emocional, psicológico muito ruim, eu poderia dizer que o teatro me salvou.
Eu não ter parado de fazer teatro é que me deu esse equilíbrio, porque justamente na época eu me lembro que eram 3 coisas que me deixavam fora daquele transe de sofrimento, de pânico, de ansiedade, que era o teatro, dirigir e as minhas gatas. Que inclusive tem até hoje, eu já tive 8 gatas, hoje eu tenho só 6. Só 6. Só 6, que eu quero ter 23, então eu tenho só 6. Então, eram coisas que me tiravam daquela sensação ruim, sabe? Que me remetiam. Por quê? Porque é o que eu associo, né? Eu associo. Tem gente que acha assim, nossa, dia chuvoso, chato demais. Tem gente que ama. Eu amo. Então, é o dia chuvoso que é triste? Não, é como você vê, né? Sim. Então, às vezes, você tem essas âncoras, né? As minhas âncoras eram essas, assim. Ou sair pra dirigir, ou ir pro teatro, ou ficar, né, no aconchego, assim, com as minhas gatas. Então, você pode ter isso, né? Pra sentir conforto. Isso é interessante porque vem muito do autoconhecimento também. Você simplesmente conhecer as coisas que te fazem bem, que te fazem ter esse suporte, já é um grande caminho. Tem gente que nem sabe. Então, só de ter essa clareza, pô, o teatro me ajuda nisso, as minhas gatas, ou dirigir. Então, eu tenho o meu caminho de refúgio ali. Só isso já é um ponto importantíssimo, né? Que é aquela história, né? Faça mais do que te faz bem, né? Tem aquela frase que fala, faça mais do que te faz bem. Sim, quando você investe em autoconhecimento, você mapeia o que te faz bem, né? E aí você fala assim, nossa, mas toda vez que eu vou nesse lugar ou que eu faço isso, me dá um desconforto. Por que você vai continuar fazendo? Então, que insanidade é essa, né? Sim. Você mapeia, né? Legal. É isso que o autoconhecimento faz. Aí vindo para um outro caminho aqui, você trabalha muito com audiovisual. Sim. Fazendo aí publicidades e tal. E eu sei que é um caminho que é muito interessante. Deve ter muita coisa engraçada, coisa que acontece, coisa que nem dá para contar, eu sei, muitas vezes, né? Mas como que é esse trabalho? Tem coisas inusitadas? Porque eu sei que são trabalhos publicitários, a gente tava até comentando, brincando, né? Tem a copy lá, que é o texto persuasivo, que muitas vezes a pessoa escreve de uma forma extremamente apelativa, outros são mais naturais. Né? Como que você traz um pouco desses bastidores para quem tá assistindo, assim, desse mundo do audiovisual aí? É que eu acho assim, a coisa mais legal de ser ator, atriz, né? É isso, é você dar vida pra, nossa, uma infinidade de personagens, né? A gente já na vida já tem vários personagens, que é aquilo que eu falei, né? Eu tô aqui, eu tenho um comportamento diferente daquele que eu tô em casa com meus amigos largada no sofá, né? Sim. O dia que você vai conhecer a sogra a primeira vez é um outro personagem, né? Então, por aí vai, né? E é um leque bem grande, né? E no audiovisual, assim, toda parte, né? Tem muita coisa engraçada, assim. Eu costumo falar assim, hoje em dia tá muito... São fases, né? Hoje em dia a internet, como tá ganhando muito espaço, então tem um jeito de vender produtos, né? Sim. Antigamente era o quê? Aquele comercial, quadradinho, certo? Inserções nos horários, né? Na programação ali de televisão, né? Desculpa. Televisão. Hoje em dia, então, o que tá mais, né, no espaço maior agora é na internet, né? E sim, a gente tem uma demanda grande aí, né? E as copies, às vezes, são muito engraçadas, gente. A gente tem seriedade, vender um produto, né? Passando aquela credibilidade. E até outro dia... inclusive, foi assim que eu cheguei aqui na Mind, né? Por gravar bastante, tem uma demanda grande, né? Na publicidade. E tinha uma copy que, no meio lá, começou a falar umas coisas assim, tipo assim... Use tal produto que você vai criar. Use esse produto se você quiser colher os louros dourados do resultado que você vai ter. E eu falei, nossa, e eu ali empolgada, né? Que você tá ali lendo o TP, tá bem compenetrada, tá no personagem, né? E eu falei, nossa, tive que parar. Eu falei, gente, tipo, amigo, você se empolgou na viagem. Até a gente tava brincando, é um poeta frustrado, né? Falou, poema não dá dinheiro, vou fazer umas cópias aqui, mas, gente, pega leve, porque... E, às vezes, dependendo do produto, né, do produto para a que ele se destina, então, tem umas coisas bem engraçadas que você tem que segurar ali, sério, né? E, assim, às vezes, tem meio que eu percebo, assim, um preconceito entre mesmo colegas, né, de profissão, de alguns produtos que você vende, ou algum trabalho que você faz, né? E eu costumo brincar, né? Pode falar de marca aqui? Pode, fica à vontade. Eu costumo brincar, eu falo assim, você acha mesmo que Xuxa usava Monange? De verdade? Por favor, né? E que Fátima Bernardes come Seara? Gente, para, né? Come salsicha?
Né? Então, assim, mas parece que é essa transição, né? De aceitar que a TV perdeu espaço para a internet e que tem uma outra abordagem, uma outra forma de vender as coisas, né? E porque é isso mesmo, né? E eu já fiz comercial para grandes marcas, né? E que eu nunca usei. Eu nunca usei, né? Mas eu vou lá e faço. A não ser que seja uma coisa que vá ferir muito a minha, né? Por exemplo, eu sou vegana, né? Eu sou vegana. Então, né? Eu sou vegana pelos animais, né? Escolhi isso, né? E até na hora do aprendizado eu ia falar isso, né? Por exemplo, eu amo cozinhar. E quando eu vou pegar alguma receita pra fazer, eu não sinto que eu tô aprendendo alguma coisa. Aquilo é tão gostoso pra mim que eu falo, nossa, vou ter que aprender a fazer essa receita. De aprendizagem, e é um processo de aprendizagem, não é? Você tem que aprender a fazer aquela receita pra executar, né? E então, assim, geralmente produtos, né, com origem animal eu não faço, né? Eu não divulgo, porque aí seria contra os seus valores, né? Contra os meus valores, né? Mas assim, nossa, é muita viagem você falar assim, não vou falar, não vou fazer, não vou testar um produto que eu não usei, né? Não, gente, Xuxa não usava Monange, tá? É entender como a coisa funciona também. Que você falou, foge dos meus valores é uma coisa. Agora tem coisas que... É que sempre tem aqueles senhores da lei, né? Acho que várias profissões, na arte tem muito aquilo. Tem na psicologia, por exemplo, né? Que é a minha área, tem aquela coisa do psicólogo, o coach, aquele que tem que ter o óculos e não pode... O consultório, da mesma coisa a arte. Acho que o ator também tem muito disso, né? Aquela arte mais... evoluída, cult, né? O cult, que ele... Não, eu não faço esse tipo de teatro, não faço esse tipo de publicidade. Não faz teatro comercial, e eu falo, pois sabe? Eu faço, e é o que eu gosto, eu até tenho vontade, sim, lógico, como eu gosto muito desses temas, principalmente os que trazem consciência, expansão de consciência, eu tenho muita vontade, inclusive, né? E é que eu não sou corajosa o suficiente, mas eu tenho muita vontade de criar alguma coisa, né? Um texto, uma coisa que fale, que use o teatro como ferramenta para expandir a mente, né? Tenho muita vontade. Mas também gosto do teatro comercial. Vamos lá rir, gente. É o ver como profissão. É exatamente por isso que muita gente se frustra. Porque quer ter aquela coisa... Aí fica lá no quarto, aí fica... O que adianta eu criar textos maravilhosos se ninguém vê? Agora, às vezes, num teatro mais comercial, que você falou, engraçado, às vezes tem uma pessoa com depressão que tá indo assistir. Sim! E muda, já tivemos muitas histórias assim. Casal que tava brigado, e aí foram pro teatro, aí tipo, no final falaram, nossa, a gente tava brigado, tava sem se falar, e eu queria agradecer, porque realmente a gente riu tanto, ficou solto, que acabou voltando, fazendo as pazes, sabe? Nossa, então, muitos relatos. É o que você falava sobre o que eu entrego, é olhar pro que eu entrego. Eu vejo isso muito na linha do desenvolvimento humano, tem muita briga, né, do coach, da psicologia, porque, por exemplo, eu sou psicólogo, mas é só você começar a fazer vídeo pra internet, todo mundo te chama de coach. Eu não vejo nem que o coach é ruim, até porque é uma metodologia fantástica, ao meu ver, que me ensinou muito também, fiz formações de coach, mas tem aquela coisa, muitas vezes uma briga do psicólogo, aquela coisa, ele não faz nada, não divulga nada na internet, não, porque a psicologia não é assim, não pode ficar naquele lugar, e não ajuda ninguém. Muitas vezes o coach que fez um curso um final de semana lá, fala um monte de besteira, mas tem muita coisa boa e às vezes tá ajudando alguém, porque ele tá lá metendo as caras, falando, e até falando sobre, pegando esse gancho do ter coragem de falar, porque eu vejo que um dos grandes desafios para as pessoas é exatamente a comunicação. E principalmente falar em público, esse se expor, chegar numa reunião, colocar sua ideia, fazer uma palestra, chegar na igreja que faz parte lá e pegar um microfone e falar. Como foi esse processo pra você? Como você falou, desde criança você já tinha isso muito natural. Mas foi algo, você teve algum momento medo, vergonha? Porque os ambientes mudam, a nossa sensação e a forma como a gente lida, como a gente tá falando, muda também. Muitas vezes eu falo em público tranquilamente. A hora que eu entro num palco com uma peça, que eu vejo que tem atores fantásticos, que talvez eu admire ali, às vezes dá uma travada. Você passou por momentos assim ou você sempre foi... Então, eu sempre tive esse perfil de ser a exibidinha da família, né? Sempre, assim, as minhas irmãs são totalmente oposto, elas não gostam de botar uma câmera, bater uma foto, elas não gostam de tirar foto. E eu sempre tive isso, sim. E o fato de eu ser extrovertida me ajudou muito, mas não me isentou de ter isso, frio na barriga, medo de travar. Por exemplo, a primeira palestra show que eu fui fazer, eu tive uma crise de pânico. Eu acabei a palestra, chamei o meu amigo que tinha me colocado nessa área e eu falei assim, vem aqui, preciso conversar, eu não sirvo pra isso, não é isso, não, pelo amor de Deus. Mas o que aconteceu? Era bem num período de
de eleição, e eles estavam muito com o ânimo, assim, de falar muito, sabe? De fazer alguns gestos, né? Alguns gestos, que não vale o relato. A coisa tava... E aí eu peguei a empresa e eu falei assim, como é um ambiente empresarial, eu pensei que eles iam ter uma postura e tal. Não, parecia uma turma de 5ª série, e gritando e falando, e eu não tinha tanto essa destreza que eu tenho hoje. Por exemplo, a gente começa a se preparar e começa a ficar mais esperto, né? Por exemplo, agora o que eu faço? Eu faço muita dinâmica nas palestras. Quando eu entro, eu já vejo quem é mais extrovertido, quem tá mais disponível, quem tá mais falante, quem tá participando. Não, no começo eu pegava o quê? Um cara tímido e me dizia Travava não. Vem aqui me ajudar a fazer aqui. E falava não. E tava todo mundo me olhando e a pessoa... E você, lógico, se você não tem preparo... Sim. Tem até técnica pra isso, né? É técnica justamente de persuasão, de não deixar a pessoa pensar, de olhar no olho, de se conectar, de falar assim, vem aqui me ajudar, e já pegar a pessoa, como é que é o seu nome? E já vai trazendo a pessoa. Mas você tem que mapear ali e ficar aqui, é coisa que só a experiência traz, né? E não, já travei sim, nossa, já travei no teatro, já travei em palestra, já super. Hoje em dia eu falo que, assim, eu tô num lugar bem confortável. Mas, sim, dependendo às vezes é do tema. Eu acho que tá ligado muito também a você não estar preparado. Sim. Mas também você só se prepara indo, colocando a cara a tapa. Então... Esse é um ponto, as pessoas, a gente foi, falando de sociedade novo, criação, a gente foi criado a não permitir o erro. Só que como a gente fala de aprendizagem, não existe aprendizagem sem erro. Eu passei por isso também, quando eu já sempre fui mais tímido, foi algo que eu desenvolvia, comunicação e tal. E eu passei por essa sensação, eu tinha um sonho de trabalhar com treinamento. Quando eu comecei a trabalhar com vendas e tal, eu pude linkar as coisas da psicologia, eu fiz um treinamento, eu falei, eu quero fazer isso da minha vida. Quando a primeira semana que eu fui ministrar treinamento sozinho, eu lembro que eu trabalhava numa empresa, que era glamour na minha visão. Viaja e fica no hotel, e aí você chega lá de manhã e vai dar um treinamento. Fala, uma vida maravilhosa. Quando eu cheguei lá, aquela tensão, que eu fiquei a noite inteira sem dormir, revisando a apresentação, e que eu cheguei extremamente nervoso, não consegui nem tomar café no hotel né? Que ficava naquele café da manhã no hotel maravilhoso, eu com dor de barriga. Eu falei, não, e se o carro ruim? Então, quando eu terminei o treinamento, eu falei, não é pra mim. Eu não quero isso. Você é louco. Viver nesse estresse, essa loucura, né? Passar mal, não é pra mim. Eu vejo o quanto que muitas vezes o persistir um pouquinho, né? Essa persistência é importante. Sim, porque muitas vezes você toma uma decisão baseada na emoção de uma fraqueza, de um medo por não ter feito algo tão legal. E quando eu comecei a mudar um pouco a gente fala de mentalidade, e trazer pra minha vida que, cara, eu vou errar. Eu vou errar. Tudo que eu vou começar a fazer, ou mesmo coisa que a gente já faz, que se eu vou mudar alguma coisa, eu vou errar. Sim. E quando eu mudei essa mentalidade de fazer, então eu vou errar rápido, porque o erro faz parte. Então, quando eu meto as caras e eu sei que eu vou errar, a primeira vez que eu vou dar palestra lá, eu meti as caras e fui, gaguejei, errei, não sei o que, já fiz. Sim. Amanhã vai ser melhor do que hoje. E eu vejo que o que trava muitas pessoas é exatamente esse não se permitir errar. Então tem muitas pessoas que, numa situação como a sua, não vou mais dar palestra, não é isso pra mim, tal. E quando você olha por esse lado de falar, pô, faz parte o erro, acho que a coisa fica até muito mais leve, né? Você tem muito medo de errar, a gente tem muito medo de errar e principalmente medo do julgamento. Sim. O medo do erro é muito relacionado ao julgamento. Né? Se você abrir mão do julgamento, fala assim, tá ok, errei, e aí? Pronto, todo mundo erra, errou. Mas não, além do erro, é o que vão pensar de mim, o que vão pensar do meu erro. E como a gente falou lá sobre o instinto de sobrevivência, a gente acha que sobrevive, que garante a sobrevivência quando a gente tá na nossa zona de conforto, quando a gente tá no conhecido. Eu costumo falar muito quando eu trabalho assim, né, de mentalidade, palestras de mentalidade, eu pergunto, você já ouviu a frase não fale com estranhos? Né? Todo mundo já ouviu essa frase, né? A mãe fala muito, né, pro filho, né? Vai na rua, vai ali no mercado pra mãe, mas não fala com estranho. E sim, a mãe quando fala isso quer o bem maior da criança. Só que a gente implanta essa ideia, né? É um chip na nossa mente. E aí a gente cresce o quê? Com medo de falar com estranhos. Com o trabalho estranho, com a amizade estranha, com o relacionamento estranho, com o bairro estranho, com o país estranho. E aí isso leva a gente a ficar, às vezes, anos num relacionamento abusivo, tóxico, num trabalho insatisfatório, numa amizade desigual, abusiva, né? Por quê? Porque eu não posso falar com estranho. Então, assim, o conhecido tá ruim, né? Que a gente fala, né? A M fede, mas é quentinha, né?
Tinha um amigo que falava assim, não é zona de conforto, é uma banheira de bosta. É um furor de bosta, tá lá, né? tá quentinho, você conhece. E aí o medo do desconhecido, porque muitas vezes aquilo não tá confortável. Que você falou, você tá num relacionamento tóxico, você tá num trabalho que você odeia. Você tá, muitas vezes, você estava numa situação, por exemplo, quando você estava trabalhando com algo que você não gostava. Não é conforto, não era confortável. Não era conforto, você tava com várias questões emocionais, não existe conforto. Mas era uma zona de conhecimento. Aqui tá horrível, mas eu sei lidar. A gente fica com aquele medo do e se for pior? Né? Não tem aquelas pessoas que tem aquela frase, ruim com ele, pior sem ele. Pelo amor de Deus. Exatamente. Sabe? E as pessoas ficam muitas vezes se colocando nesse lugar simplesmente pelo medo de arriscar. E às vezes esse desconhecido é o que vai dar a grande virada de chave na sua mente. Que é muito louco. Hoje, falando com você, é olhar o seu olho brilhar falando do seu trabalho, né? E ao meu ver, não tem preço isso. Porque isso ajuda a regular seu sono, isso ajuda a ter uma vida mais saudável, isso faz com que você trabalhe com o propósito de ver as pessoas sendo transformadas através do seu trabalho. Até me emocionei ouvindo isso, meu olho até brilhou mais. Então, porque, sabe, isso é maravilhoso, assim. E eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil, porque eu venho desse caminho também de trabalhar com coisas que eu amo, e não é fácil. Eu já pensei inúmeras vezes em desistir, em voltar para uma carreira convencional. Às vezes passo isso 3, 4 vezes na semana. Né? Sim. Só que a gente... E assim, agradeço por você estar aqui, porque esses papos também renovam. Pra gente falar, pô, tem mais louco no mundo, tem mais pessoas que fazem isso com amor. Você sabe qual é o seu melhor professor? Quem? Aquele que tá na sua frente, naquele momento. Ótimo. Agora eu sou sua melhor professora, agora você é meu melhor professor. Porque no relacionamento que tá a cura. Fantástico. No relacionamento que a gente olha. E para isso é preciso você estar aberto a isso, né? Exatamente. Porque o melhor professor, ele vamos voltar para o ensino convencional. O professor pode ser maravilhoso. Se você não estiver afim de aprender, não vai ter nada. Então, vou trazer isso para minha vida. Porque essa visão de estar... tem até a coisa do estado de presença, né? Sim. A partir do momento que eu entendo que você vai ser minha melhor professora nesse momento, eu estou presente, aberto a aprender, a gente tem essa possibilidade de crescer. Então, obrigado por ser minha melhor professora hoje. Obrigada também. E pra gente ir partindo pro final, eu queria que você falasse um pouquinho da peça que você está atualmente, né? Fala pro pessoal aí como eles encontram tá sendo agora, hoje é terça-feira, então o pessoal pode ver no final de semana, enfim, como o pessoal encontra da peça aí, né? Fala um pouquinho mais sobre ela. Primeiramente eu queria dizer assim, que nesse trajeto de ator, né, a gente, sim, principalmente ator de teatro, ele fica muito nessa coisa da guerrilha, do cooperativado, de escrever texto, autoral e tal. E assim, pra gente, pro nosso currículo, é muito bom a gente ter referência, por exemplo, né? Eu tô numa peça que é do Marcos Caruso, com nomes do teatro, né? Como Oscar Magrini, a Rose Campos, a Carla Fioroni, né? Que tem bastante trajetória. Então, primeiramente, assim, pra mim é um diferencial mesmo eu estar nessa peça, né? É um clássico, já foi montado várias vezes, né? Ari Toledo foi o primeiro diretor, se eu não me engano, dessa peça. E agora eu tô, né? Chama O Vison Voador, né? Não sei a sua idade, mas para quem é jovem, hoje em dia já nem sabe o que é um vison, que graças a Deus faz parte do passado, que é um casaco de pele, né? Vison é um animal, então tirava a pele para fazer, e era um objeto de desejo muito forte das mulheres nessa época, era chique, né? Graças a Deus hoje, pele natural é cafona, né? Deixa os animais em paz, por favor. Inclusive, na nossa peça, nenhum dos casacos lá são de peles originais, são todos sintéticos, né? E é muito legal, o pessoal gosta muito desse fato de eu ser vegana e trabalhar numa peça que chama O Vison Voador, que seria usado em animais. Então, assim, é uma comédia, né? Uma comédia que basicamente fala sobre traições e é muito boa, o texto é muito bom, a carpintaria, né, que a gente fala, né, do teatro, assim, é muito boa, porque ela surpreende o tempo todo, o público fica falando, nossa, o que mais vai acontecer, né? É muito legal, desfecho maravilhoso. Eu faço a Beatriz, que é uma milionária, a dona dessa peleteria, né, dessa loja de peles, e no final ela tem um plot twist maravilhoso. Então assistam, né? Convidar todo mundo que estiver ouvindo aqui. Siga na rede social, que lá tá sempre a nossa agenda. Ótimo. Então já puder falar, né? Como as pessoas te encontram, sua rede social, quem quiser te contratar também para fazer uma publicidade, uma palestra, enfim, como as pessoas te encontram e seguem seus conteúdos. Na minha rede social, né? No Instagram, eu tô Adelita Delcente. E também segue lá o Vison Voador, que é a peça que estou em cartaz no momento.
Legal. Então, Adelita, obrigado pelo bate-papo maravilhoso. Se deixar, eu fico aqui o dia inteiro. Né? A gente tem hora do estúdio, mas por mim eu ficaria aqui o dia inteiro. Bate-papo maravilhoso. Eu amo arte, então gosto de conversar com pessoas que têm essa visão. Obrigado por ser minha melhor professora desse dia. E desejo muito sucesso pra você. Tenho certeza que a gente vai trocar muita figurinha. Também ainda, tô sentindo. Né? E geralmente eu gosto de trazer uma mensagem final que você pudesse trazer pra quem tá assistindo, que a gente falou, a gente nem sabe, a internet tem esse poder maluco, que alguém tá sentado na casa dele lá nesse momento, passando por várias coisas. Então, o que você vem no seu coração aí pra você deixar de mensagem pra quem tá assistindo a gente? Então, geralmente as pessoas falam assim, se der medo, vá com medo mesmo. Não, substitua o medo por amor. Você tem essas duas escolhas o tempo todo. Quando tiver medo, cubra com amor. Fala, o que o amor faria? Como que o amor se comportaria nessa situação? E seja amoroso com você. Então, observe suas emoções, que elas te dão um bom direcionamento. Então, se está desconfortável, observa. Agradeça, porque o desconforto é um grande professor, mas não permaneça nele. Nossa, fantástico. Fantástico mesmo. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado a você que esteve aqui até agora com a gente. Espero que esse bate-papo tenha contribuído com a sua vida de alguma maneira. Então, se quiser, deixa seu comentário aqui. Também segue a gente nas redes sociais. Eu estou lá como Thiago Beltran. Siga as redes sociais do Espaço Mind. Mande dicas pra gente. Se você tiver alguém que você acha interessante estar aqui na mesa com a gente também, manda. Se você quer estar presente, se você tem uma mensagem para passar pro mundo aí, quiser estar aqui também, manda pra gente. Entre em contato através do Instagram, né, dos comentários do YouTube. Vai ser um prazer. E venha conhecer o Espaço Mind. Nós temos um café fantástico aqui em São Paulo, pertinho do Metrô Paraíso. Então é isso. Muito obrigado pela sua presença até esse momento. Espero que a gente tenha contribuído de alguma forma com a sua vida. Um forte abraço.